Olá, hoje estarei apresentando a parte de o requisito Procel e ANEEL para transformadores e as normas ABNT para os transformadores também. O requisito para um selo Procel requer alta eficiência energética, baixo consumo, durabilidade e seguir os parâmetros da categoria. Também tendo a ANEEL em mente como um órgão regulamentador que exige um fator de potência igual ou maior que 0,92. O foco das ABNTs de transformadores é em especificar o método de construção, segurança, parâmetros para todos os tipos de distribuição e os limites de perdas que um transformador pode receber. Sobre as perdas de cobre e ferro, ambas resultam na conversão de energia em calor, podendo reduzir a vida útil do transformador e aumentar os custos operacionais. A perda em ferro ou no núcleo acontece no núcleo de ferro no transformador, responsável pela transferência de fluxo magnético entre os enrolamentos primários e secundários, representando de 30 a 50% da perda total de energia de um transformador. A perda no cobre acontece nos enrolamentos de cobre no transformador, que conduzem a corrente elétrica. Logo, a perda acontece só quando o transformador está ligado, representando entre 50% e 70% de perda total de um transformador quando ligado, com carga máxima. As perdas no núcleo são causadas principalmente por esterese magnética e corrente parasita no núcleo, além da tensão, frequência e design do núcleo. A perda em cobre ou na carga é principalmente pela resistência dos enrolamentos de cobre e perdas adicionais por corrente parasita e corrente de carga ao quadrado. Uma forma de minimizar a perda no núcleo é usar várias chapas finas de aço silício, ou mudar o material ou o design do núcleo, enquanto para perdas do cobre usar fios de cobre mais grosso ou cobre de alta condutividade. Agora eu vou falar sobre a influência do material do núcleo e sobre os ácidos amorfos. Em um transformador, a eficiência energética significa transferir energia sem ter muitas perdas. No transformador, há perdas que influenciam a sua eficiência, como a perda no núcleo de ferro. Essas perdas podem ser geradas por esterese magnética, que é a energia gasta para magnetizar e desmagnetizar o núcleo, e as correntes de Foucault, que são as correntes elétricas induzidas no interior de materiais condutores quando expostos a um campo magnético variável. Para diminuir essas perdas, usamos os materiais chamados de aços amorfos, que, diferentes de outros aços, não têm átomos dispostos em um padrão regular, o que faz com que as perdas por correntes de Foucault e esterese abaixem. Além disso, podemos laminar o núcleo para baixar mais ainda as perdas por correntes de Foucault. Tá certo, então eu vou explicar agora os impactos econômicos e ambientais e como os estudos alteraram todo o processo também. Em relação aos impactos econômicos, eu vou falar do custo inicial e também do retorno. Aí os transformadores eficientes custam mais caro para comprar, mas se pagam rápido porque reduzem o desperdício de energia ao longo dos anos. A economia real, reduzir perdas no ferro e no cobre gera economia direta na conta de luz de indústrias e distribuidoras, além de evitar multas da ANEEL. Agora, em relativo aos impactos ambientais, também tem menos pressão nas usinas. Se o transformador dissipar menos energia, o país precisa gerar menos eletricidade também. Aí, isso vai evitar também a ativação de termoelétricas poluentes. Sustentabilidade, daí menos desperdício, significa menor pegada de carbono e maior preservação de recursos naturais. Em relação a como os estudos mudam o processo da evolução da tecnologia, os estudos de novos materiais como o aço amorfo forçam as indústrias e as normas da ABNT a se atualizarem, e daí também as decisões inteligentes são os estudos técnicos que mostram exatamente quando vale a pena financeira trocar um transformador velho por um novo.